Olá, bem-vindo ao Experiências em Mediação. Eu sou a E Reichele. eu sou a Aline e hoje nós vamos conversar com um tema muito importante. O que há depois da morte, né? Hoje aqui o tema está com um especialista nisso, em sucessões, em inventários, que é sobre a mediação nas sucessões. Isso. Hoje nós estamos recebendo Rodrigo Mazei. Ele é pós-doutor pela UFES, doutor pela FADISP, mestre pela PUC São Paulo, advogado e professor da Universidade Federal do Estado do Espírito Santo. Bem-vindo, Mazei. Eu fico muito feliz de estar aqui. Eu não vou falar nem bem-vindo, não. Assim, estou grato de estar aqui para nós poder que falar sobre um agradecemos. tema tão importante, tão interessante. E assim, mas eu estou muito feliz de você estar aqui com a gente, porque você é uma referência É um para nós, privilégio, né? né? É um privilégio, né? E assim, não só para os capixabas, mas também para o Brasil, né? A sua produção acadêmica é muito importante para o desenvolvimento do direito, né? Sucessório, direito civil, processo civil, onde você transita muito bem. Mas eu gostaria de saber por que os conflitos sucessórios são tão complexos. Olha, então, essa resposta seria uma resposta que ela é de uma grande complexidade. Vamos lá. Eu acho que tem várias vertentes que a gente precisa colocar. E tem vertentes que não são ligadas propriamente ao direito. Eu costumo dizer, e eu acho que isso é um ponto muito importante, então eu vou fazer um paralelo assim com sociedade, com sócios, né, com pessoas companheiros, pessoas que estão casadas, e a própria empresa familiar, enfim, né, as pessoas que estão ali que têm vínculos. O que ocorre? Quando você está vivo, a pessoa está viva, e ela tem um conflito que envolve diretamente ela e a outra pessoa, ela tem uma possibilidade real de resolver aquilo. O conflito sucessório, quando ele envolve, e aqui eu vou falar, a gente vai fixar o conflito sucessório fazendo já um corte. Quando você tem um vínculo normalmente de natureza familiar. Porque o conflito sucessório, quando ele não tem uma natureza familiar, a gente trata de uma outra forma. Então, esse que é a grande dificuldade. Então, veja que normalmente ele trabalha com a pessoa do falecido, né? A pessoa que falece, o autor da herança, com uma pessoa interposta. Então, o que é muito comum? Essa pessoa interposta, isso é bem legal que você vai vendo com a experiência, ela assume papéis diferentes. Primeiro, às vezes as pessoas em vida, elas têm um temor reverencial. O conflito Sim. já existe. É muito comum que os conflitos já existam. Às vezes é um sentimento de um filho que se sente preterido, um filho que acha que teve uma vantagem, ou que o outro teve uma vantagem. E vejam, e não é só a questão do filho, a questão das famílias, essa questão da recomposição. Uma família, e todo mundo fala, não, a segunda família, ela é sempre privilegiada. Isso não é realidade. E eu mostro isso para vocês por um fato que é muito comum. Às vezes, quando a pessoa tem a primeira família, ela está num momento de produção muito maior, Sim. que permite determinadas vantagens financeiras, alcança algumas coisas que a segunda ela não consegue. Então, veja, isso tudo, quando essa pessoa está viva, esses conflitos, às vezes até para você, primeiro, nessa ideia do temor reverencial, elas não são trazidas. Então, é algo que a pessoa guarda. Então, isso já é isso é um complicador, porque isso vai eclode depois de uma forma muito séria. Bom, tem um outro problema que a gente também vê muito, que é bem curioso, é quando o autor da herança ele se porta de uma forma contraditória. E isso ele cria várias versões contraditórias, expectativas diferentes. Então, imaginem, vocês duas são minhas filhas, eu falo, não, você é minha preferida, você pode deixar e tal.
Aí depois eu chego para a Richelle, não, você que é a minha preferida. Não quer ficar mal com ninguém. Ele é a pessoa que não quer ficar mal com ninguém. Então ele cria uma situação, e isso eu te falo, isso é mais comum do que você pode imaginar. Então, por exemplo, eu já tive casos assim, não, que esse imóvel o papai falou que ia ficar comigo. Não, esse aqui, e às vezes você consegue rudimentos até de prova, de alguma coisa, em que aquela promessa havia uma... Então veja como é que ele já é complexo, estou dando esses 2 exemplos, porque a pessoa, você tem uma pessoa interposta que ela não está ali. Então ele é um conflito diferente, porque ele é um conflito, por exemplo, se nós 3 aqui a gente tem um conflito, que envolve nós 3, diretamente a gente vai de um jeito ou de outro, nós estamos aqui. Então o direito sucessório, ele tem esse elemento que é a falta da pessoa. Tanto é que, olha, como é que isso é complexo no direito sucessório, eu vou fazer um paralelo. É interpretação de negócio jurídico. Então, se a pessoa está viva, você tem uma cláusula, uma questão, você pode indagar sobre ela, mas isso aqui, você assinou, qual foi? Olha o testamento, como é que ele já é complexo, a interpretação do testamento. Porque a pessoa não está aqui. Então, isso, quando você leva isso para o direito sucessório, esse é um elemento que a gente não pode desconsiderar. E vão ter outros elementos, assim, né? Que com a falta dessa pessoa aqui, o problema ele vai eclodir, e ele vai eclodir normalmente de um modo incompleto. E às vezes, quando você tem, e aí pegando um caso só específico, a gente poderia falar assim 1000 coisas sobre isso. Mas veja, quando acontece esse problema da mágoa em vida, então tem alguma coisa ali que a pessoa, às vezes não é nem o temor reverencial, também acontece, isso é muito comum, em que a pessoa ela já está magoada com aquilo ali, uma vantagem, mas ela não quer tocar nesse assunto, porque às vezes a pessoa, o pai, né, a mãe, o esposo, a esposa, ela está com alguns problemas, às vezes problemas de saúde. Então ela tomou determinadas decisões que aquilo, a pessoa, o herdeiro, a pessoa que vai ficar, ela não concordou. Mas ela não quer trazer isso em vida também, não é só pelo temor reverencial, porque é inoportuno, por algum motivo que seja. Às vezes até por uma questão, volto a dizer, não só pelo temor, por essa ideia de respeito, mas às vezes você fala, poxa, eu não vou trazer esse dissabor aqui, porque, poxa, fulano já está, né? Não é na idade e tal, deixa ele e tal. Isso aqui, no fim, só que quando a pessoa falece, e isso, a minha experiência tem demonstrado isso volta, isso eclode com uma força muito maior. Então, se a gente não tem essa sensibilidade, isso causa um problema muito grande. E aí, e continuando nisso, e vai ser certamente um dos assuntos que a gente vai falar, o que as pessoas têm que entender também, que é um pouco diferente das outras situações. Isso acontece no direito de família, mas no direito sucessório, a gente tem um campo mais fértil para isso. Os pontos de conflito, eles podem ser mais amplos. Por isso que eu falo que a sucessão, o inventário em especial, né, quando a gente fala do inventário, mas a sucessão causa-mortes, ela é, acima de tudo, se a gente fizer uma análise, quando há conflito, ela é policêntrica. O que significa dizer? Eu posso ter vários centros nervosos. Alguns podem estar pacificados, mas alguns não. E aí o que a gente tem que tomar um cuidado? Isso tem muito a ver com mediação. Quando eclode esse problema, o que eu tenho que tomar um cuidado? Às vezes os pontos que são pacificados, eles são contaminados por outro conflito. Então, se coisas que em tese já estariam pacificadas e tal, que não seriam um problema, se a gente não souber tratar o outro conflito que surgiu, você vai ter o quê? Uma contaminação. Deixa eu dar um exemplo assim, um exemplo assim meio
Às vezes os filhos reconhecem que, quando eu falar o pai aqui, não é nada por gênero, não. Sim. É porque é mais assim, vamos preservar as mulheres, vamos matar os homens aqui. E sem ser trabalhar com nada de gênero e tal, mas a gente vive aí numa realidade de que o homem ele se encontra como o maior titular do patrimônio. Então, assim, quando você tem, às vezes, um falecimento com a mãe, né? Eu estou utilizando esse exemplo, né, da mulher, às vezes ela, injustamente, por conta dessa situação que a gente vive, ela não está tão titulada de patrimônio quanto o homem. É um fato da sociedade. A gente está mudando, né? Isso aí, mas ainda é assim, uma realidade. é uma realidade. Então é por isso que eu vou utilizar esse exemplo mais claro. Mas você pode inverter tranquilamente. E eu estou com um caso que é o contrário, tá? O problema esse exemplo que eu vou dar, na verdade, é um exemplo que aconteceu com uma mulher. Mas eu vou dar um exemplo com um homem que é mais fácil. Então não há dos filhos, por exemplo, de todos os filhos, não há uma controvérsia de que aquela pessoa ele tinha um companheiro, que ele tinha uma companheira. Não há essa controvérsia. Isso é fato. É um fato, isso é um consenso. E todo mundo, assim, isso era um consenso, aquele consenso tranquilo, ou seja, de convivência. Isso é um fato. Mas há, por exemplo, uma controvérsia, dando um exemplo assim, que envolve um determinado bem, uma determinada doação, algo que aconteceu, um elemento patrimonial, ok? Algo que aconteceu, um elemento patrimonial, que aquilo é considerado como um grande pecado capital que o falecido cometeu. Veja, às vezes, esse conflito, que deveria ser um conflito específico para saber, houve uma doação de fato, vai ter que fazer a colação, não foi uma doação, ou foi uma doação parcial, né? Seja lá, porque às vezes é comum, olha como é que isso é complexo. O que às vezes é extremamente comum de acontecer? A pessoa, por exemplo, ela passa a ter uma união estável, não formaliza, regime da comunhão parcial, e ele pega um bem particular e ele vende um bem particular para poder adquirir um bem. Só que ele usa, além do bem particular, uma quantia que já era uma quantia comum. E, digamos assim, que ele até financiou esse imóvel, não for um imóvel, o pagamento ainda se dá com esforço comum. Então veja como é que então isso é um caso que ele é extremo, e às vezes esse imóvel ele foi colocado não em nome do falecido, foi colocado em nome lá da companheira. Veja que se a gente fizesse uma análise, isso não seria tão complicado que numa análise de um raio-x patrimonial, pouco importa em nome de quem que está titulado. Mas olha como é que eu já criei um grande conflito, como se aquilo fosse um desvio patrimonial. Então esse problema que seria um raio-x patrimonial de uma identificação clara, né, que poderia ser feito de uma forma racional, o conflito transborda de uma forma tão violenta que já começa a colocar em xeque se havia ou não a relação de união estável. E como é que eu vou desafiar isso? Porque a relação de união estável é clara. Aí como é que começam os problemas? Não, neste momento em que papai faleceu, eles já não estavam mais juntos. Sim. Ou, o mais comum, não, eles viveram só 4, 5 anos juntos. Os outros 4 anos, eles eram só namorados. Porque isso faz uma diferença a partir dos marcos. Sim. Então, veja, um debate sobre um determinado bem, ele contaminou tudo. Então, a gente passa a ter uma ideia que ela é completamente diferente do inventário. Então, é muito importante, então, e isso tem tudo a ver com mediação, eu falo assim, identificar claramente quais são os pontos nervosos. Quais são os pontos nervosos?
Porque quando você identifica quais são os pontos nervosos da relação, por exemplo, então, assim, olha, esse aqui, pois esse aqui, olha, mas esse aqui está consensado? Não, não, mas qual que é o ponto que tá discutindo esse aqui? Então, vamos passar para o outro. A mediação, a autocomposição, de um modo geral, ela se torna mais fácil. Porque, veja nesse caso, olha como é que não vai ser, olha, vem cá, nós estamos com um problema que a gente não pode transbordar, olha como é que a gente está mudando aqui. E aí, veja como é que, e olha como é que às vezes a companheira, o companheiro recepciona isso. Fala, poxa vida, fulano, eu convivi com essa pessoa esse tempo todo, ela sabe, que pessoa ingrata. Aí, olha só, um problema é que ele era patrimonial, e às vezes um problema patrimonial, quando a gente faz a conta, eu vou contar desse caso aqui que a gente estava fazendo, quando você faz a conta desse imóvel, aí você fala, quanto que é essa conta? Porque às vezes ninguém chegou para fazer essa conta. Sim. Aí quanto que é essa conta? Ah, essa conta aqui desse imóvel é 800 mil reais, o imóvel vale 800 mil reais, vale 1 milhão. Mas vem cá, então quanto que valia o anterior? Vamos fazer então essa conta como você disse. Quanto que era o anterior? Ah, o anterior valia 400. Então 400 é particular, ok. Ah, então quanto que foi feito o financiamento? Ah, o financiamento foi feito aqui de 300. Quanto que foi pago do financiamento? Ah, foi pago 200, tá? Então nós temos 200 aqui em comum. E quanto que pagou mais em dinheiro? Ah, mais 100. Então, peraí. Nós temos 400 que é particular. Tem 200 que pagou, tem 100 que é dela, tem mais 100 aqui. Vamos compor esse valor aqui? Vamos resolver aqui, vamos dividir isso aqui. E esse caso, para vocês terem uma ideia, quando fez as divisões, que eu estou falando para vocês, era um mega conflito por conta de um bem, em que eu estava falando pela quantidade de filhos e tal, de uma discussão que, na verdade, eu estaria falando talvez de 200, 300 mil reais, num patrimônio que era talvez imóveis que eram para se alugar, enfim, colação, outras coisas que tinham, que alcançava aí talvez 20 vezes isso. Eita. Só que isso contaminou todo o inventário. O inventário virou um pé de guerra. Ou seja, até para nomeação do inventariante teve problema. Então o inventário para. Então, assim, estão se iniciando. O que é o grande X? O que se tem que ter uma grande ideia? E aí, fazendo uma comparação com direito de família. Eu acho que o público aqui está muito ligado a direito de família. O que é mais fácil de mapear no direito de família? Você olha o casal, se tem filhos, se não tem filhos, você consegue mapear o patrimônio, você consegue mapear os conflitos mais facilmente. Verdade. O direito sucessório não, é um mapeamento mais delicado, mais particular. Por isso que eu brinco muito que a inteligência artificial ela tem uma dificuldade muito grande de penetrar no direito sucessório, porque cada sucessão ela é muito diferente da outra. Em sua particularidade, né? E você trazendo tudo isso, esse mundo que você trouxe aqui do direito sucessório, você me lembrou muito de gestão, né? Você falou da importância de fazer essa gestão inicial do conflito, né? Esse diagnóstico, né? E aí eu quero trazer também, me veio à cabeça de trabalhar de forma estruturada, né, Mazei, com esse tipo de situações, né? Sim, não. E vocês querem ver como é que eu vou falar? De certa maneira, ele já está anunciado no código, na lei, a gente não se dá conta disso. Depois, quem tiver curiosidade, dá uma lida num artigo que eu gosto muito. E é muito mal interpretado pelos advogados, muito mal interpretado pelos advogados, pessimamente interpretado também pelos juízes e pessimamente interpretado pelos promotores. E quem vai conciliar, quem vai mediar, você tem assim, uma dica de ouro ali com ele, que é o artigo 2021 do Código Civil, que ele fala daquela sobrepartilha prospectiva. Eu falo bastante nisso lá no meu livro lá da Saraiva, aquele comentários ao Código Civil, ao Código de Processo Civil. Olha que interessante, o que ele diz? Olha, se no curso do inventário você tem bens litigiosos
você tem bens de difícil liquidação, bens de liquidação morosa, que vai causar um embaraço no inventário, olha o que você pode fazer. Você pode continuar com o inventário, observar esse conflito, você fala, olha, essa situação aqui, imaginando um bem litigioso, porque o bem litigioso, o que a gente imagina só? É o bem litigioso do espólio com pessoas de fora. Terceiro. Com terceiro. Mas não, pode ser um grande litígio interno. E pode ser também uma liquidação morosa interna. O que eu vou fazer? O que é a arte de utilizar esse dispositivo? Olha, nós vamos tirar esse conflito, nós reconhecemos que tem esse conflito, mas nós vamos tocar aqui esse inventário com as outras questões e vamos levar esse conflito para fora. Porque resolvendo esse conflito, por exemplo, o caso do bem litigioso, ou resolvendo essa liquidação morosa, o caso clássico, por exemplo, que é um caso super complicado, muito importante para a gente na hora de mediar, de conciliar, que é avaliar as cotas societárias. Porque às vezes os filhos imaginam que é uma fortuna, né? E não é. E esquece também, por exemplo, não estou querendo me dispersar, mas veja como é que isso é importante isso, a sensibilidade do conciliador, do mediador, quando ele vai explicar isso. Por exemplo, você tem uma empresa que é uma empresa ligada à prestação de serviços. Então, o sujeito que morreu é uma médica, um médico. E aquela empresa, ela valia muito. Por que ela valia muito? Porque a pessoa trabalhava. Sim. Então, se ela morre, ela não vale mais aquilo que valia antes. Sim. E às vezes isso é difícil compreensão. Então, qual que é a sensibilidade que às vezes a gente tem? Olha, vamos fazer o seguinte, então, vamos continuar com o inventário, aqui com essas partes mais fáceis, e vamos fazer aqui, de fato, uma apuração em separado, porque essa liquidação ela pode demorar um pouco mais. Talvez a gente tenha que fazer prova pericial, fazer o levantamento de passivo, que é uma realidade muito clara, como é que vai ser feito o pagamento dos passivos. Isso não vai ter essa ambiência no inventário. Então vamos tirar esse ponto nervoso para a gente trabalhar fora do inventário. E a gente vai resolver isso fora do inventário. Olha como é que esse 2021 ele é inteligente. Ele não é fazer isso só para sobrepartilha, só para afastar um debate sobre isso. O que a gente pode chegar e falar bem assim? E olha, e aí, por que eu fiquei feliz de vir aqui conversar com vocês, né? Essa iniciativa de vocês. Olha como é que isso é bacana. Poxa, o problema, então, olha, vamos abrir aqui, ó. Quais são os grandes problemas mentais? São esses aqui. Vamos tentar, então, esses pontos que estão consensados, vamos adiantar, quais são os pontos aqui? Mas esses que estão aqui, o que de fato precisa de uma ação judicial? Essas outras questões aqui para sobrepartilha, eu preciso de fato de uma ação judicial ou nós podemos aqui tentar debater isso, tentar chegar a um resultado, uma autocomposição, e depois, com o resultado da autocomposição, a gente traz isso para o inventário. Se ele tiver em curso ainda, a gente inclui na partilha. Se não tiver, se ele já tiver encerrado, ele vai ser objeto de quê? De uma sobrepartilha. Então, isso é uma grande sacada. Você quer ver um ponto que é interessante? Você vai destravando, Você vai destravando. Fracionando isso aí. Porque assim, normalmente, porque quem trabalha com direito de família, normalmente não ele quer encerrar tudo de uma vez só. Sim. E isso talvez não seja a realidade do direito sucessório. Você tem que ter, por isso que eu falo, essa ideia desse policentrismo, ele é muito importante, que assim, é compreender o que nós temos efetivamente de conflitos, e mais do que conflitos. Isso é mais legal ainda. Olha como é que esse tema me permite falar sobre as expectativas são diferentes. E eu costumo dizer, olha como é que isso é interessante. Porque, por exemplo, às vezes, para o cônjuge sobrevivente que está ali, mais importante do que, às vezes, a própria herança é uma garantia de subsistência. Então, a gente não pode, por exemplo, ficar limitado a uma ideia equivocada, por exemplo, só do direito real de habitação. Sim.
Sim. E eu brinco, né? Eu falo assim, não, tão ótimo, demos o direito real de habitação para o cônjuge, eu brinco, falo isso. E quem vai pagar o condomínio? Quem vai pagar o IPTU? Quem vai dar subsistência? E aí as pessoas falam, não, mas eu não vou dividir isso, fulano já ficou com isso. A gente também tem uma falsa ideia de uma fração, de que tudo no inventário ele é dividido em fração, que ele é físico. Olha como é que isso é legal. Se eu tenho qual que é a expectativa então desse cônjuge? Ele precisa então manter a subsistência. Então, poxa, vamos trabalhar então dentro da expectativa, vamos levar para uma resolução que não seja ele ter o bem, mas ele vai ter, por exemplo, garantido a moradia, a habitação de determinado bem, mas o outro bem que vai ser partilhado, que vai ficar na titularidade dos herdeiros, o cônjuge ele vai ter direito à fruição. Sim. Então, olha como é que isso é interessante. Aí o cônjuge ele troca, ele faz uma permuta do quinhão dele por uma potência econômica de fruição. Porque isso, para ele, é uma expectativa muito mais, né, muito melhor. E, ao mesmo tempo, olha só como é que trabalhando com isso. Você colocar para os herdeiros, olha, na verdade, isso aqui agora, o cônjuge sobrevivente, esse cônjuge sobrevivente, ele não vai ser herdeiro destes outros bens com vocês. Os titulares da propriedade são vocês. Mas, na verdade, a fruição desse outro bem é isso. O que, por exemplo, olha como é que isso é interessante. Eu estou trabalhando num caso e eu destravei o conflito a partir disso. Porque eu falei, olha, porque se você imaginar que essa pessoa, que ela vai morrer, e lá na frente, o que vai acontecer com o inventário dessa pessoa? Essa cota parte dele vai fazer parte de um novo inventário. Certo. Ao passo de que, se vocês concedem para essa pessoa, mesmo não sendo seu parente, mesmo não sendo sua mãe, mesmo não sendo seu pai, esse direito de usufruto, esse direito de uso, de habitação, outro direito, qualquer que seja, como ele é personalíssimo, com o falecimento dele, essa pessoa se encerra e vocês podem o quê? Livremente dispor desse bem. Então, olha como é que esse caso eu destravei a partir das expectativas. Porque eu criei uma ideia para esses herdeiros de que no futuro eles teriam bem livre. Eles não passariam por aquele sofrimento todo de novo. E eles estariam, de certa forma, também fazendo aquilo que o pai, a mãe deles consideravam certa, que era de manter o companheiro, criando uma ambiência de manter ele para subsistência. E, ao mesmo tempo, o companheiro, sobrevivente, né, para o cônjuge, ele ficou numa segurança, porque qual que é o grande temor dele? Dele depender dos filhos, né, do falecido, que eram de outro casamento, de outra relação. Então, eu brinco que isso é muito legal, é compreender que os conflitos no direito sucessório é uma ideia de identificação dos conflitos e análise das expectativas de cada um. E trazer, sim, outros prismas que não aqueles que são inicialmente colocados como solução. Não sei se eu fui claro, assim. Porque isso, assim, porque isso é muito... É complexo. É bem complexo. Mas de fato, às vezes um herdeiro, ele é melhor constituído patrimonialmente, então para ele o curso do inventário não importa muito o tempo que durar, não. Agora, para outro que precisa, realmente, nossa, mas se a gente ficar brigando por isso, até quando eu vou receber? Então, fazer essa composição de interesses é importante, identificar esses interesses também. E aí, voltando, e uma das coisas muito importantes que ele tem que entender, eu vou voltar lá atrás, é de mostrar que isso é muito interessante, as pessoas elas não se dão conta disso. O maior protagonista do direito sucessório não são os herdeiros. Eu vou falar um negócio assim, porra, vai assim, todo mundo ficar, poxa, não, você tá doido. Polêmico. Não, isso eu falo com certeza absolutíssima. Quando a Constituição fala, a nossa Constituição fala que é garantido o direito de herança, isso não tem nada a ver com herdeiro. O direito de herança é ligado, sabe o que ele está ligado? Ao direito de propriedade, o direito de titularidade
da pessoa que está viva, do autor da herança. Tanto que no artigo 62 da Constituição Portuguesa, ele fala que o direito de propriedade é o direito de usar e gozar da coisa, e o direito de dispor e aliená-la em vida e transferi-la a causa mortes. Legal. Então, isso que é o direito de herança. Aí a pessoa fala, mas por que isso é importante? Às vezes, quando, por exemplo, eu faço isso muito. Eu vou contar assim, uns casos assim, que são muito legais. Olha como é que isso mata o conflito. Isso mata o conflito. Você lê um testamento, às vezes, o que é muito comum da gente como advogado. Deixo a casa para fulano. Faço assim, tudo assim, né? As cláusulas não são cheias. As cláusulas não são explicitadas. E por que fulano ficou às vezes com mais? Por que fulano ficou com menos? Não justifica. Então, eu falo, como a cláusula é cheia, ela é bacana. E eu vou contar um caso assim que me chamou muita atenção. E eu gravo, quando eu faço os testamentos, a gente faz a gravação de todos os testamentos, testamento particular, né? A gente faz as gravações, e a gente gosta de disponibilizar quando as pessoas se quiserem ver e tal, eu falo, está disponibilizado, o que às vezes não é muito fácil, está explicado, mas esse caso, só o escrito já era muito bacana. E ele só escreveu porque, isso também é uma grande dica para vocês, o cliente fez o testamento, na hora da leitura, eu faço perguntas para o meu cliente. Por que você fez isso e tal? Aí eu falo, aí quando eu vou fazendo, ele vai explicando, eu falo, mas você não quer colocar isso no seu testamento para ficar mais claro, não? Aí ele fala, então eu quero. Então a gente refaz o testamento. Então é todo um processo de construção com esse protagonista. Mas aí tinha um caso que ele chegou para mim e ele era estranho. Porque um filho que ele tinha, que era o filho mais velho, ele da parte disponível, ele deixava 30% para esse filho. E era um filho de maior potência econômica do que os demais, e que ele não tinha quase contato, tinha menos contato. E foi o filho que ele mais brigou. O filho que ele tinha problemas, assim. E ele deixou o maior quinhão para esse filho. E então era um negócio, eu falei, olha, mas por quê? Aí eu falo isso até me desculpa se eu ficar emocionado, que me impactou lá na hora. Eu falei, mas olha, isso aqui, mas por que isso? Aí ele chegou e falou assim, olha, eu não sei como pedir perdão para esse meu filho. E ele falou assim, então, talvez eu fazendo isso seja uma forma de retribuí-lo com um quinhão maior, porque foi o filho que eu menos dei carinho, menos dei amor, que eu não tive tempo. Porque toda a minha fortuna ela foi construída na infância e na adolescência desse filho. E ele foi um filho que eu fui extremamente rude e ausente. Aí ele falou, doutor, não sei, me lembra se essa parte, doutor, não sei nem se é certo. Mas a forma que eu estou conseguindo compensá-lo de algum jeito é isso. Porque não é o fato de a gente brigar ou não brigar. E ele falou bem assim, e embora tenha acontecido isso tudo, ele foi o filho que menos desfrutou do meu patrimônio. Mas ele falou, mas eu não é... E assim, porque os outros viajaram e tal, que naquele momento eu pensava em construir patrimônio, ele não desfrutou do patrimônio como os outros. Mas ele falou assim, então isso já seria uma justificativa para ele receber mais. Mas eu faço questão dele receber mais, porque esse foi um filho que eu me arrependo de não ter dado carinho. E eu fui muito duro com ele. Aí ele falou, uma parte até que eu me emociono, ele falou assim, eu bati nele umas 2 vezes, sem razão. E ele falou assim, eu me puno por isso. Então, assim, eu queria de algum modo retribuir. Aí eu conversando com ele, olha como é que isso é bacana. Eu falei, mas por que você não faz, então, além disso, você faz esse reconhecimento e tenta enviar. Ele falou, eu não consigo e tal. Eu falei, então faz o seguinte, enquanto você tenta, faz uma carta para ele e coloca para o testamenteiro entregar essa carta para ele. Se escreve um pouco disso no testamento, mas uma carta íntima sua para ele. Aí ele fez e tal, enfim. Mas aí com o tempo, o testamento constou isso, e olha como é que a pessoa faleceu e tal. Quando abriu o testamento, e os outros irmãos olharam,
Todo mundo estranhou. Sim, não fazia sentido, né? Não fazia sentido. Só que a cláusula estava cheia. A cláusula, embora não constava, e ele constava na cláusula cheia falando, olha, são razões pessoais e tal. E ele falou assim, e são tão pessoais que eu deixei uma carta pedindo perdão e desculpas ao testamenteiro, tal, que eu quero que seja entregue. Aí quando eu falei assim, opa. Então veja, o que eu quero te dizer é o seguinte para vocês, olha como é que é interessante. Foi um conflito que foi eliminado. Por isso que eu falo como, e aí volta tudo que eu falei no início, como a gente tem que suprir o planejamento sucessório. Todo mundo pensa no planejamento sucessório. Ah, eu vou fazer isso de bens, tal. O planejamento sucessório, ele é, acima de tudo, um planejamento que necessita evitar os conflitos. Sim. Isso aí. E você quer ver um tiro no pé que as pessoas estão fazendo? Faz um planejamento sucessório, cria uma empresa, coloca lá aqueles filhos que se matam, que se odeiam dentro de uma Vão empresa. virar sócios. O que você criou? O sócio, você tem uma ideia de intuito persona, você só vai ser sócio aquele. Então você criou o problema, você desviou o problema do inventário para uma dissolução parcial, uma Sim. dissolução total de sociedade. Não foi tratado. Mas né? aí, essa carta que você orientou a ele fazer no testamento ajudou muito, porque ali a autonomia de vontade dele ali, as pessoas viram, né, a manifestação. Eu poderia, assim, ou querer anular esse testamento, ou alguma coisa, e foi muito bom essa ideia, né, de pedir a ele para escrever e declarar mesmo a vontade dele ali. E eu pensei justamente sobre isso, porque nós mediadores trabalhamos com perguntas, né? Perguntas. E a cláusula cheia foi formada a partir das perguntas dele. Muito Exato. interessante. Então, e aí eu falo que isso é bacana. Uhum. Certamente aqui a duas sócias que eu Porque tenho até ele estranhou, inclusive. Sim. Até, não. E aqui Uhum. certamente tem duas sócias lá no escritório que trabalham comigo, que é a Bianca e a Maria. É muito engraçado que a gente já sabe que vai acontecer isso, a experiência do tempo, que quando a gente faz a leitura do testamento, a gente faz as perguntas, é muito comum que o testamento, aquela versão, não seja a versão final. Que quando a gente começa, mas por que você fez isso? Entendi. É isso mesmo. Porque na hora do fazer o testamento, a pessoa. Só que quando. Olha como é que isso é engraçado. Isso é muito legal. Olha como é que isso é muito ligado à mediação. Aí o documento está escrito. E a pessoa vai ler o testamento. E na hora que ela está lendo o testamento, surge o elemento da filmagem. E surge o elemento da filmagem e ele projeta, isso é natural da pessoa, ele se vê aquela filmagem sendo lida pós-mortem, ok? Aquilo sendo lido pós-mortem, e ele começa a tocar e falar, pô, isso aqui não está claro, não é isso que eu quero fazer. Por isso que a gente brinca que às vezes a gente faz o testamento guarda-chuva. Que a gente já faz o testamento para poder quebrar o galho, a pessoa não se molhar. Mas a gente sabe que vai ser alterado. Tem um testamento que é muito bacana, em que a pessoa fala, isso que eu falo, trazer esse protagonismo para o autor da herança, porque o que a gente olha muito, isso é muito comum, a mediação, né, depois da morte. Sim. Só que aí, o que eu fiz? Eu tirei ou não tirei o protagonista do problema? E é o que faz toda a diferença. Então, se eu consigo trazer, isso é muito importante. Mas tem um caso que é fantástico também, que eu gosto muito. Que o pai chega e fala bem assim, olha, todos os meus filhos, de um modo ou de outro, eu tive como ajudar a estudar, a trabalhar e tal. E eu tenho fulano, vai falar o nome do menino lá, que tem 8 anos. Eu quero que vocês compreendam que, a depender da idade que eu vier a falecer, aí ele brinca, ele fala assim, eu sou um pai-avô. E ele falou bem assim, hoje eu já estou consumindo o meu patrimônio para sobreviver. Então eu consumo, eu já não estou naquele momento em que eu produzia patrimônio e tal. Então assim, eu vivo no meu patrimônio
E fulano de tal, meu filho, faz parte disso. Então, por isso que eu vou deixar para ele alguns bens em usufruto, até que ele complete 28 anos de idade. Porque eu quero que vocês entendam, aí ele fala assim, eu quero que vocês entendam, meus filhos, que eu quero dar para eles as mesmas oportunidades que vocês tiveram. E eu quero, assim, então, garantir, mas no fundo, os bens vão ser divididos igual para todos vocês. Eu só estou criando uma forma de protegê-los. Então, aí ele falou assim, então eu queria dizer, e ele falou assim, eu estou só explicando para vocês, mas eu sei que todos vocês, apesar de nossas diferenças e tal, os problemas que a gente tem, eu sei que vocês amam o seu irmão. Mas aí ele falava assim, é muito bonito, ele falou assim, não transfiram para ele, não transfiram para minha esposa as falhas que eu cometi. As falhas que eu cometi, pode deixar que com meu pai, eu sei que eu não fui o melhor pai, mas por favor, não transfiram. Então, assim, o que eu estou tentando fazer é o melhor que eu posso fazer. Aí ele falou assim, de um homem que tenta ser justo aqui no fim. Rapaz, quando ele falou aquilo ali, estava quase todo mundo chorando. Mas você vê, ele trouxe, foi uma figura que ele trouxe, e de fato, quando ele faleceu, esse caso a gente fez a abertura do testamento, a gente fez a leitura, a gente nem fez não foi necessário nem esse vídeo não circulou de um modo geral para todos os herdeiros. O próprio texto do testamento que já tinha, ele foi suficiente e mais, aí que vem uma coisa bacana. Esse exercício dele fazer esse testamento fez ele, ao longo do tempo que ele ainda viveu, que ele viveu 8 anos ainda, a já ter essa postura com os filhos. Então, assim, transformador, né? É transformador. Então, isso é bacana. Mas, infelizmente, nem em todos os casos a gente consegue fazer isso, que é, então, esse elemento muito importante. Evitar os conflitos no momento do planejamento sucessório. Isso. E, Mazei, eu gostaria de saber sobre aquele prazo de você ajuizar um inventário, né? O prazo, às vezes, é muito curto, porque a pessoa está ali lidando com morte, cada um tem um tempo de luto diferente, né? E eu queria saber a sua opinião, assim, se nesse caso, vamos supor, tem 7, 8 herdeiros, né? Múltiplas partes ali. Eu queria saber, assim, no caso desse prazo de 60 dias, a pessoa vai cumprir a legislação, ajuizar o inventário, mas ali usar o artigo 190, no caso ali, fazer uma negociação, ou a gente vai suspender, pedir uma suspensão de prazo e fazer um calendário mesmo para aquilo ali. Depois a gente vai tratar sobre mediação, por exemplo, a gente vai a escolha do inventariante, a gente vai fazer como isso. Queria saber qual a sua visão sobre isso, assim. Esse é um problema muito peculiar do inventário. Hoje, né, o artigo 611, o prazo já foi mais curto, tá? E veja, e lá atrás, eu costumo dizer o seguinte, o inventário lá atrás, ele era uma ideia de jurisdição voluntária. E embora o Código 73 ele traga como jurisdição contenciosa, a ideia era de jurisdição voluntária. Eu explico facilmente por que era jurisdição voluntária. O casamento era indissolúvel. Sim. O cônjuge, ele era casado no regime da comunhão universal. Os descendentes que herdavam eram só os filhos legítimos, os descendentes legítimos. Então, o nível de complexidade, de contencioso, conflito. Então, assim, só que a gente tem que entender que a partir do momento, especialmente, é um marco que é a lei de divórcio, porque quando muda para o regime da comunhão parcial, como regra, e a possibilidade de não que isso seja ruim, tá? Só que isso gera um outro ambiente. E a possibilidade de fracionamentos de casamento, seja de famílias, né, fracionadas, né, você tem, que são patrimônios particulares, né? E eu costumo dizer o seguinte, a questão do filho fora do relacionamento, filho ilegítimo, isso é muito menor. Os epicentros dos problemas são os bens particulares e os bens comuns. Esse é o maior problema mesmo, tá? As doações, tal. Isso eu não vejo, sinceramente, isso como
Não é o maior. A experiência mostra que não é. Ele talvez seja o mais gritante, mas não é o maior. Então, o que que ocorre? Esse prazo aumentou. Foi aumentando. Passou para 30 dias. E hoje, pelo artigo 611, ele nem é de 60 dias mais não. É de 2 meses. 2 meses. É em módulo. 2 meses. É em módulo. Sim. Não, é 60 dias. Assim, se eu falo 2 meses para ser mais fácil de contar. A gente fala 60 dias. É 2 meses só para contar. 60 dias. Porque é melhor, às vezes, até em dias para a gente ter isso visualmente mais fácil. Mas é 2 meses. O chamado esse período é chamado período de nojo. Por quê? Por que isso aumentou? Veja como é que isso é interessante. O que se viu de uma forma muito clara? 30 dias, 15 dias, isso não era nem suficiente para o levantamento do material, como também, às vezes, se iniciavam os inventários num momento em que ainda, que isso fala esse período de nojo, em que o luto estava muito forte. Vamos voltar para tudo que a gente falou lá atrás, e onde que os conflitos aconteciam, eles estavam num momento de eclosão. Então, o que que eu acho que nesses 60 dias, o que que é o mais importante? E aí eu vou falar para nós, profissionais advogados, e aqui entra a mediação. Ser muito sensível. Que essa hora não é procurar resolver o inventário como um todo. Essa hora é tentar procurar encontrar microsoluções, pequenas soluções que vão permitir eu resolver o inventário. Sim. Então, Criando confiança das pessoas. criando confiança. Você quer ver uma solução fantástica para isso? E a gente tem feito muito. E eu, poxa, fiquei muito feliz. Se vocês fizerem uma consulta lá no Tribunal de Justiça do Paraná, é até engraçado que eu recebi isso como intimação. Eu olhei para que processo esse aqui no Paraná. Eu olhei esse o nome das partes, falei, pô, não conheço. Aí quando eu vi, não, era meu nome na ementa. Que legal. Que é um negócio que é inventariança plurima. O que é muito comum? E aí você cria um ambiente conflituoso. Esse caso que eu falei, a pessoa tinha uma família, tinha um filho de uma relação, e ele tem um divórcio, ele passa a ter uma outra relação com outros filhos, às vezes foi maltratada lá atrás, esse próprio cônjuge não foi bem recepcionado, tem traumas do passado, também não concorda com que seja nomeada uma pessoa dessa, né, desse lado aqui. E olha como é que, às vezes, a inventariança plurima, ela resolve isso. Porque nesses grupos, embora elas tenham interesses que são distintos, existem personagens, às vezes, um personagem daqui que é de confiança desse grupo e um personagem daqui que é de confiança desse grupo que consegue ter uma comunicação com outro grupo. Sim. Então, tem uma pessoa aqui que tem a confiabilidade desse grupo, mas ela tem uma comunicação com uma pessoa deste grupo, ok? Que tem a confiabilidade aqui. E aí, quando você faz a inventariança plurima, o que você já fez já no início do processo? Você desarmou um elemento de guerra, que é a administração. Isso. A partir do momento que você passa a ter essa administração conjunta e algo que vai ser transparente, e aí, veja como é que você começa a trabalhar. E essas duas pessoas falam assim, ó, o que a gente pode fazer então, para poder a gente ser transparente aqui? Vamos criar, então, por exemplo, elementos de prestação de contas, nós dois aqui, os aluguéis que tem, a documentação. Vamos fazer o seguinte, você compartilha lá com o pessoal de cá, eu compartilho com o pessoal de cá. E nós vamos fazer as prestações tudo como se fosse uma coisa única. Mas você é o sujeito que vai levar. Que você é o porta-voz de cá. Então isso, veja, então, olha como é. Então você, na verdade, você não criou um acordo, mas o que você criou? Um elemento de facilitador. Aí esses dois falam assim, olha, quais são os pontos aqui que são complexos aqui para o grupo? Quais são os interesses desse grupo? Ele vai ter essa listagem. Então você vai ter uma pessoa, às vezes essas duas pessoas elas vão conseguir dialogar a partir de quê? Da listagem de interesses e daquilo que são os pontos que eles consideram como conflitantes. E às vezes, quando ele pega esse ponto que a pessoa acha que é conflitante, aí o outro cara fala, pô, mas isso eu não vou... Isso para mim é... Vou dar um exemplo, um caso que teve sobre esse. O que aconteceu? Eu era advogado desse grupo aqui. Aí eu falo, olha, eu não vou abrir mão
lá da casa de praia. Não abro mão. Não abro mão, minha infância foi lá, aquilo virou. E o que aconteceu naquela época, naquele momento? Olha que conflito. Quando a pessoa morreu, essa família estava na casa de praia. Na época do ano, estava na casa de praia. Então já criou, olha como é que o inventário já criou. Sim. Então você imagina, se aqui essa pessoa que é a esposa fosse inventariante na posse da casa de praia. Aí quando teve isso aqui, aí o pessoal falou, olha, isso aqui é um problema. Eu falei, não, isso aqui não é. Aí eu era advogado aqui, não, mas poxa, a gente fica aqui também e tal, mas não é. Aí eu conversando, né? Falei, pô, isso aqui tem um interesse é menor, mas a gente pode ter um problema aqui. Porque o problema aqui talvez vai ter uma disputa quanto a isso. Mas aqui eu senti que era um interesse, tensão muito maior do que aqui, embora houvesse interesse. Eu era advogado desse grupo aqui. E eu conversando lá com a advogada aqui desse outro grupo, que era inventariante, eu falei assim, por que a gente não faz o seguinte? Por que a gente não faz aqui uma multipropriedade? Aí eu falei, como? Nós vamos dividir essa casa pelo tempo. Então, meus clientes vão ficar com um quinhão maior, eles vão ficar mais tempo com essa casa. Até porque são mais pessoas. E os seus clientes aqui que não têm talvez tanto interesse, vão ficar com um tempo menor. E a gente faz uma divisão. E a gente compensa esse quinhão maior aqui, no tempo, em outros imóveis aqui. A gente calcula quanto que vai ser a compensação disso para trabalhar para o outro lado. Aí mas será que eles vão aceitar isso? Ou seja, porque era uma situação de tensão, né, que já partiria para o conflito. E quando eu conversei com esse grupo, ele falou assim, não, vou tentar trabalhar com essa ideia. Veja, só de esse ponto ser debatido era um grande problema de tensão. Outros pontos que poderiam ser pontos de tensionamento, eles foram sendo resolvidos. E essa questão aqui, então eu falei assim, então por hora nós vamos resolver como? Provisoriamente. Desse jeito. Então se não tiver jeito, nós vamos vender. Aí, olha só, isso aqui deixou de ser um ponto mas eu poderia já ter começado esse inventário errado. Se não tivesse essa divisão da inventariança plurima, provavelmente esse inventário teria dado errado. Uma remoção. Estariam, e a gente estaria discutindo até hoje quem seria o inventariante, prestação de contas, remoção e o patrimônio indo embora. É interessante, é assim que a gente olha como é que ele trouxe aqui um mapeamento bacana aqui, né? Porque o inventariante de um grupo com o inventariante do outro, primeiro eles vão ver os pontos comuns. E aí você começa a fortalecer as pessoas para a negociação. Sim. E aí você trouxe assim, olha, identificamos um ponto nervoso aqui que poderia surgir um conflito que ia atrapalhar todo o trabalho feito dentro do inventário, né? E aí trouxe essa solução que atendeu o interesse de todos, pelo que eu entendi aqui, né, Mazei? E atendeu. E aí as pessoas começam a se fortalecer, trazer confiança e resolver as outras questões que estão ali, né? De forma devagar. Você vai diminuindo o espiral do conflito, né? Pelo que eu... Sim, e é muito interessante essa... Eu tenho um caso que eu adoro contar esse caso. Peço desculpa se você já ouviu. Esse caso eu amo contar esse caso. Eu adoro contar esse caso. O que aconteceu é o seguinte. Era um caso era um caso com 9 herdeiros. E tinha um problema grave, um inventário muito grande, de valor considerável, com muitos pontos, não é só o valor. E o que contaminou uma discussão? Nunca contei esse caso para vocês, não? Acho que não. O caso do anel? Não. Esse caso é fantástico. E aí, um dos escritórios que tinha lá, eram mais eu acho que eram 3 ou 4 escritórios, não estou lembrando agora, mas 2 escritórios eram advogados que eu conheci. Isso não foi aqui no Espírito Santo, não, foi fora. Tá? São do estado fora. E 2 escritórios eram pessoas que eu conhecia, excelentes advogados, a parte de sessões e tal. E num negócio dele, vamos chamar o Mazei para ver se ele... Eu não fui contratado como mediador.
propriamente dito, mas eu fui como um facilitador. O que poderia ter de ideias? Uhum. No Facilitar a negociação. fundo, era um mediador disfarçado. Ok? Beleza. Aí fui para lá. E quando eu me deparei com essa questão do anel, que era um anel que vinha da família, era uma família tradicional, e esse anel vinha da família desde Portugal, desde 1600 e pouco. E era um anel que você olhava, visualmente falando, ele não era um anel de grande chamar atenção, mas ele tinha uma questão familiar e uma questão histórica em volta dele. E todo mundo, praticamente todo mundo, queria o anel. E por que isso criava um ponto de conflito? Quando você ia fazer a avaliação do anel, não havia um consenso quanto à avaliação do anel, porque tinha um lado espiritual, um lado tal. E a avaliação que foi colocada no anel, por conta disso, criou mais um problema, porque ia ter um leilão. E o que tinha? Você tinha pessoas dentro do inventário que tinham capacidade econômica muito alta e outras não. O que criava aí, criava um conflito. Tipo assim, não, se eu tenho dinheiro, eu vou comprar o anel. Mas sabe o que era muito mais? Era o que não tinha dinheiro, falava, não posso perder esse anel. E fulano vai me subjugar. Fulano vai pegar o imóvel tal por conta do anel. Então, a pessoa sofria por conta do anel. Olha que... Não, olha que diabo. Aí estou eu. E, cara, como é que eu vou resolver isso? E eles foram conversar comigo, não era por conta do anel, não. Eram outras questões, direitos reais, como dividir, frutos, eram outras questões. Mas me contaram a história do anel. Eu achei aquilo interessantíssimo. Estou eu durmo eu anoto muita coisa no celular, mas quando eu estou dormindo, e em casa eu sempre tenho uma caderneta com a caneta do lado. Eu dormindo me veio uma ideia. Qual foi a ideia que eu tive? Vamos fazer o seguinte. Se fizer uma réplica do anel, todo mundo vai ter o anel e vai ter mais 8 réplicas. Quem vão pagar as réplicas, vai ser o próprio dinheiro do espólio. Ninguém vai desembolsar nada. E nós vamos fazer uma técnica que está prevista dentro do Código Civil, o sorteio. Porque o sorteio é um elemento... Né? E a gente pode criar até regra de sorteio. Não vai ser da sorteada assim, melhor de 3, se o que for. E ainda mais. Foi tudo na minha cabeça, fui escrevendo. Quem não ficar com o anel, o original, ele vai receber não só o anel, a réplica, mas vai receber uma compensação financeira. Eita. Porque o anel original vale mais do que a réplica. Sim. Aí quando, eu falei, os caras, vamos fazer, e bolamos isso. Você sabe o que aconteceu? Primeiro, eu acho que eram 9, eu não lembro se eram 9 ou 8, mas vamos falar que eram 9. Das 9 pessoas, 5 desistiram do sorteio. Falaram, não, eu fico com a réplica e com o dinheiro. Legal. E passou o problema. Olha como é que o problema diminuiu. Diminuiu. Aí falou, não, o anel já não virou um problema, o anel virou uma solução. Sim. Então, porque tinham pessoas que iam receber, precisavam pagar, tinham que pagar as coisas e tal, o anel virou o quê? Uma forma, e os outros, e todo mundo concordou, né? E esse no valor que chegou. Estou resumindo a história aqui, né? Porque isso demandou uma negociação, tudo quanto a isso. E aí os 4, uma pessoa falou, olha, eu vou abrir mão também. Porque eu estou vendo que o anel é mais importante, de fato, para vocês do que... E o sorteio aconteceu entre 3 pessoas. Olha que bacana. E aquilo ali, simbolicamente, foi que permitiu que outros assuntos, para você ter ideia, tinha posse de fazenda, tinha lote de quadros de obra de arte, que a gente começou a fazer sorteio, tinha coisas assim muito mais sérias. Sim. Tinham dívidas que as pessoas não concordavam, colação, ou seja, outros assuntos, eles começaram a ser destravados a partir da aproximação que houve do anel. Isso é Então, bem assim, interessante. e aí, mas para mim, por que eu consegui trabalhar com isso muito claro, isso que eu tive que mostrar para os meus colegas? Eles estavam tendo uma visão da sucessão como uma coisa única, como se tivesse que resolver tudo. E eu fui mostrando para eles, não, vamos
depurar, vamos analisar cada ponto da sucessão e sobre cada pontinho vamos ver os interesses. Fez uma agenda. Então fez Fiz uma uma agenda. Fez uma É, agenda. ele usa todos os teste de usa. realidade, Sim, perguntas, não, mas se eu te agenda. falar, mas isso Legal. não, mas Sim. é óbvio, né, que Aham. para eu fazer isso eu me preparei. E aí por isso que eu falo que o trabalho de vocês, ele é muito fundamental. Na hora eu não tinha como não deixar de aceitar, porque vocês criam não só um novo panorama, mas vocês permitem que o profissional do direito ele veja a importância da mediação não só para ele ser um mediador, mas para que ele possa atuar com pautas Sim. que permitam que uma melhor performance, um melhor desenvolvimento do inventário. Então é muito mais do que isso, porque isso muda, tem um texto que eu falo muito sobre isso, há uma falsa ilusão de que o bom advogado é o advogado guerreiro, o advogado que tem todas as armas, Uhum. né? Mas a negociação, a compreensão, né, de um panorama mais alto, não no sentido belicoso, mas no sentido positivo, ele é uma baita arma. Eu não falo que ele é uma arma, ele é uma ferramenta. Então eu falo, quem tem mais ferramenta, né? Tem uma expressão que eu falo muito quando eu né, trabalho com sucessões, eu falo, olha, em sucessões o bom advogado é o que tem mais repertório. Então, por exemplo, você conhecer direitos reais, saber os desdobramentos dos direitos reais, isso vai te permitir pautas, análise de interesses, soluções que o advogado que não tem repertório nesse particular, que ele não vai conseguir trazer. Então, eu falo o seguinte... E a criatividade, porque você mostrou que teve muita aqui nesse caso. Mas se eu te falar, passa, por isso que eu falo, não, mas o advogado, mediação traz para o advogado uma quantidade abissal de repertório. É isso que ele tem que entender. Que às vezes ele não está conseguindo enxergar isso. Né? Quando a gente se encontrou, uma vez eu contei com a Aline na rua, falei, não, Aline, isso aqui tem que ir lá, que isso aqui é muita coisa. Assim. Então, eu vejo lá, eu falando lá especialmente as minhas sócias, né? Como elas hoje incorporam bem isso. Então, assim, é uma forma... Então, poxa, a gente trabalhou num caso agora recente aqui, a gente encerrou um inventário muito difícil no interior de São Paulo, que nós fomos contratados no curso do inventário. E sabe o que foi uma das coisas mais legais? Inventário que tinha uma grande conflituosidade e nós fomos contratados por um grupo. No decorrer do processo, o escritório que trabalhava para o outro grupo, ele identificou, por opções, pelo repertório que ele trazia, ele trouxe para o nosso escritório uma grande confiança. Então, meio que nós, embora parciais, trabalhando com esse grupo, ele viu que a gente buscava soluções, vendo os interesses dos nossos clientes, mas eram interesses para resolver o conflito. Sim. Então mudou a postura completamente desse escritório, do outro grupo, a partir do escritório. Então funcionou. Aí ele chegou, foi muito bacana. E o colega, posso falar o nome dele, porque eu gostei muito de trabalhar com ele. A gente trabalhando assim, numa solução, às vezes a gente conversando, Paulo, ele falou bem assim, rapaz, bom ver que o colega trabalha com as ideias que escreve, não em busca de um litígio, mas em prol de buscar soluções. Aí eu falei, aí eu até brinquei, falei, olha, o litígio, ele, no caso de direito de sessões, ele vai ser a última solução, às vezes não vai ter jeito, e nós vamos brigar.
Aí, quando ele olhou, ele falou assim, poxa, mas nós estamos com essa pauta aqui já toda resolvida. Nosso litígio está restrito a isso aqui. É. Aí eu falava, eu falei, isso é fundamental. Aí ele falou, poxa, antes que a gente não estava conseguindo analisar, a gente via um litígio como um todo. E isso criava, sendo muito sincero também, uma belicosidade nas partes, inclusive no nosso cliente. Petição atrás de petição. Né? E ele pegava aquilo que eu falei, esse ponto aqui, ele transformava esses pontos que não eram relevantes, ele queria que aqui também não vou mais concordar mais com isso. Então ele tinha concordado com as avaliações, não, vou querer que tudo seja reavaliado. Mas veja, isso não era decorrente, que isso aqui para ele estava tranquilo, mas era decorrente desse processo. Aí quando eu falei, não, olha, a gente não pode deixar contaminar isso. Nossos interesses em conflito estão aqui. Então vamos pensar a solução para cá. Então foi bem bacana. Muito legal. E ele traz de uma forma tão genuína, que a gente assim, você genuína e clara, né? Sim. Então é todo mundo assim que te ouve, que lê suas obras, entende claramente tudo que você está trazendo, né? E aí eu queria só trocar um pouquinho de assunto, porque eu falei com ele que eu tenho uma curiosidade, Richelle. Claro. Ele publicou um artigo, eu não lembro o ano, mas desse artigo, que você fala que a mediação na questão... Até que você vai falar. Porque eu sempre comento isso com você, né? Porque pela minha experiência, eu vejo, eu tenho um pouco assim de resistência com relação a isso, não taxar. Como você mesmo disse no início, né? Cada inventário é um inventário, né? E aí a questão de fazer a mediação somente lá na decisão saneadora, né? Naquele momento que o juiz vai chamar as pessoas para a produção de provas. Eu queria saber por que dessa ideia. Bom, tem vários motivos. Primeiro, assim, por uma questão que ela é da própria lei. Curiosamente, nós não temos no inventário uma fase de autocomposição. Não temos. E veja como é que por que eu falo que é curioso, porque isso faz parte da própria concepção do direito de família. Sim. Ok? Logo no início e tal. E se a gente for pegar, olha como é que isso é interessante, porque o inventário ele é muito semelhante à falência. Isso. Eu sempre falo isso. Você tem uma massa que está ali, que você vai liquidar. A ideia do inventário é que você imagina que vai ter algo positivo, você vai distribuir entre os herdeiros. Na falência, você tem a massa, também vai ser administrado por alguém, só que em vez de ser o inventariante, vai ser o administrador judicial, e você vai ter um concurso de credor. Tem uma distribuição que é diferente, que é do concurso, mas são semelhantes. E o administrador judicial, ele é uma figura que ele tem que buscar conciliação o tempo inteiro. Então, qual que é o primeiro ponto que é para ficar claro assim, a leitura desse texto? A conciliação, a ideia de conciliar, de mediar, de compor um inventário, ele, na verdade, ele é ambulatório. O que quer dizer que é ambulatório? Pode ser a qualquer momento, a qualquer tempo. Tá? Mas eu não tenho um dado fixo. Por que no começo, via de regra, não é bom, não funciona bem? Quando eu imagino que eu estou para compor, como é lá no direito de família. Você está imaginando a própria composição do conflito do direito de família. Primeiro, aquele período de nojo, ele costuma ser muito complexo. Especialmente quando você tem aquela coisa que eclode naquele momento. Então, às vezes, o próprio estado emocional das partes, ele não permite uma composição nesse sentido, uma composição geral. Segundo, que também é muito diferente das outras hipóteses, de um modo geral, no início do processo de inventário, as partes não têm plenamente conhecimento sobre as questões. Elas imaginam determinados pontos. E às vezes, quando surgem surpresas, cara, no começo, e a pessoa não sabe, nossa, aquela coisa quando descobre, por exemplo, colação. Ele descobre no começo, um irmão descobre que o pai doou para o outro 3 bens. Aquilo você vai azedar o começo todo. Então, assim, esse elemento, então, assim, ele não é
com essa perspectiva do acordo geral. Mas vamos voltar em coisas que eu falei agora há pouco. Não significa dizer, por isso que eu falei que é um sistema ambulatório, em que nós, que nós devemos buscar os pontos de conexão para a composição. E aí, quais são? Vamos buscar nossa agenda? Vamos dar transparência? Vamos ter interlocutores? Então, eu acho que pode-se iniciar o processo de autocomposição aqui, mas não com essa visão de vamos encerrar o inventário. Ok. Tá? Ok. E aí, por que que é importante na fase de saneamento e tal? Porque quando eu tenho saneamento do inventário, por isso que eu falo, que não pode, vou traduzir melhor do que eu quis dizer lá. Ele não pode passar do saneamento. Ok. Por quê? No saneamento, eu já tenho identificado, por exemplo, os pontos de controvérsia, Sim. os pontos de controvérsia que eu vou fazer prova, em que eu não vou conseguir fazer prova dentro do inventário, que eu tenho que fazer uma prova fora do inventário. Quem são as pessoas que envolvem as controvérsias? Porque olha como é que isso tem importância ali. Eu vou dar duas discussões só para vocês verem. Como é que eu vou falar um caso que eu tive. Aí eu cheguei lá, olha um problema que eu tinha. Olha o problema que eu tinha. Qual que era o problema mais grave que eu tinha de controvérsia? A colação. Quem que se envolvia? Só os herdeiros necessários. Ok? Só que eu tinha também uma outra controvérsia difícil, que era o cumprimento de um legado. E um legado que não era em favor de um herdeiro necessário, que era em favor de um enteado. E no testamento, ele claramente fala, olha, esse enteado, eu não o reconheço como filho, embora eu tenha um carinho muito grande. E eu prometi para a mãe dele que eu ajudaria. Então, eu quero que este legado, que esse imóvel aqui e tal, ele produza frutos até que ele complete tal idade, tal, enfim, para efeito de ajudar na formação e tal. Então, ele criou um legado que é um legado que não era o bem em si, mas era quase como se fosse alimentos, um legado para ajudar nos alimentos daquela pessoa. Cara, isso começou a dar um problema, por quê? Olha só como é que eram duas controvérsias totalmente distintas. Por quê? Esse legado, e olha só, e aqui esse menino era incapaz, ok? Isso é muito importante, esse detalhe, para você ver como é que isso é interessante. Ele era incapaz. Porque o legado, diferente da herança, você tem que fazer o pagamento dos frutos desde a abertura da sucessão. Sim. E qual que era o debate que tinha da interpretação? Se o legado era a entrega do bem efetiva para essa pessoa, porque a redação não estava muito bem feita, e eu deixando muito claro, não fui eu que fiz o testamento, se o legado era para o menino e os frutos ficavam para o espólio, ou se era o contrário. O bem era do espólio, então isso era um problema. O legado não estava bem identificado, e uma controvérsia danada, com o incapaz. E aqui as pessoas com a questão da colação. Olha como é que isso é interessante. Eu tinha dentro do inventário, na verdade, duas ações que eram completamente diferentes. Veja, nessa controvérsia, se você for pensar como direitos, como fundamentos, eram totalmente diferentes. Nessa controvérsia do legatário, os interesses, aqueles que eram antagônicos aqui, eles estavam no mesmo lado aqui. Sim. E aqui eles eram totalmente capazes e não tinha justificativa do Ministério Público. Participação, porque era uma controvérsia de capazes. Sim. E aqui não. O Ministério Público só tinha interesse aqui. Então, veja, o saneamento que permitiu o destacamento dessas duas controvérsias. E aí, o que aconteceu? Olha como é que foi bacana. Esse caso da colação, nós remetemos para uma mediação. E esse caso aqui, o juiz marcou uma audiência com a presença do Ministério Público para tentar compor
no próprio inventário. Então, ou seja, duas situações de autocomposição que ficaram separadas. Porque aqui, inclusive, existiam debates internos entre os herdeiros necessários, uma lavagem de roupa suja que ninguém queria expor. Legal. Então, por isso que eu falo, então o saneamento ele me permite uma identificação maior, que nesse caso foi muito importante. E eu cito, inclusive, essa situação de forma abstrata nesse livro, que é de todos, assim, de todos os livros que eu escrevi, que é o Comentários ao Código de Processo Civil, Maravilhoso. naquela coleção da Saraiva, né? Sim. Coleção Amo. do Teotônio Negrão, que é coordenado pelo meus amigos, o Luiz Guilherme Bondioli, o famoso, né, Gui e o Naves, né, Fonseca Naves lá, que eu faço comentários do artigo 610 até todos os artigos do inventário. Então lá, quando eu falo, olha, o inventário ele foi tratado como se ele fosse um bloco único. Então esse é um dos grandes problemas. Então veja, para deixar muito claro, eu acho que a mediação, a autocomposição, de um modo geral, tá? Veja, e os próprios negócios jurídicos, eles são elementos de distensionamento para se aproximar as partes. Eles podem ser feitos desde o início. Mas o que eu costumo dizer é o seguinte, a gente só consegue ver os conflitos claramente, eles vão ficar desnudados e transparentes, e com os seus interessados, os seus interessados e nas suas posições jurídicas, quando eu chego no saneamento. Aí não tem jeito. Aí não tem jeito. E aí eu brinco que isso é muito comum no inventário. As pessoas que estão brigando aqui, elas, por exemplo, vamos lá dar um exemplo que é comum. Todo mundo, união estável. Você tem 4 herdeiros. Um não reconhece que tem união estável. 2 reconhecem, mas o marco é tal. E o outro reconhece, mas fala que é outro marco. Você chega no outro conflito, que é, por exemplo, colação, o que acha uma coisa aqui, que acha outra, aqui eles concordam. E os outros 2 aqui que concordavam, discordam. Sim. Aí chega nesse caso do cumprimento, você pode ter todas as posições jurídicas distintas. Por isso que eu falo que é muito importante você entender, como se dentro do inventário, quando você olha os conflitos, é como se tivesse várias ações acumuladas, em que eu tenho que observar quais são os pontos das ações, para saber se elas têm consenso ou não, quem são as partes que litigam e quais as posições que elas estão, porque elas podem se confundir. Então, isso é muito legal, que quando você acha isso, há um facilitador para você chegar a um resultado final. Nossa, que riqueza de detalhes. Tiago, traz um lenço aqui que eu preciso... Porque a Richelle ficou assim... Não, eu nem tenho o que perguntar. Mas, infelizmente, a gente está caminhando pro fim, né? Sim. Eu não sei se a Richelle quer falar mais alguma coisa. Eu estou Por vislumbrada. isso que eu pedi um lenço aqui, Tiago, para a Richelle... É verdade. Aqui. Mas assim, Mazei, queria que você trouxesse assim, suas últimas assim, considerações aqui com relação a isso tudo que nós conversamos. E a mediação, ela é eficaz mesmo para trabalhar esse tipo de conflitos? Olha, eu não tenho dúvida nenhuma nesse sentido. Eu costumo dizer, olha só, olhando, né? Eu vou dar um exemplo para mim que é marcante, extremamente marcante. Havia um conflito no inventário. Esse é um caso que eu fui chamado, também não é no Espírito Santo, um caso que aconteceu lá no Nordeste. Fui chamado para trabalhar. E foi um caso muito também a mesma coisa. Que eu acabo trabalhando muito nesse sentido, porque como eu conheço, acabei, né, dar aula tal, e hoje com a facilidade da internet, os cursos online, a questão, a própria parceria que eu tenho lá com a ESA Nacional, com o BDFAN, enfim. Então, hoje, só para vocês terem uma ideia, na parte de sucessões, o nosso escritório hoje, ele atua mais fora do que dentro do Estado. Então, 70%, talvez 80% dos nossos casos não são no Espírito Santo. Então, tem um caso que me marcou, que foi um freio de arrumação, um puxão de orelha,
que eu já cheguei com esse problema. E eu utilizei esse problema, fato que aconteceu no inventário, para dar um freio de arrumação. Era um inventário com mais de 12 anos. Shelly, dá vontade de chorar esse caso. Nossa, Eu imagino. Mais de 12 anos. E o que aconteceu? Então, se eu contar para vocês, vocês vão cair. E esse bem, ele tinha um determinado valor. Esse bem, ele tinha um imóvel. Não era só esse imóvel, mas tinha um bem específico que tinha um determinado valor. Por que ele tinha um determinado valor? Ele era numa área na cidade em que poderia construir e ter um gabarito determinado. Um gabarito que podia construir até 12, 14 andares. Então o preço ele era um preço que extremamente, tinha um preço atrativo, porque não era o preço atrativo não do bem como estava agora, mas a potência que a gente chama. O bem tem que ser avaliado, são também as coisas que as pessoas confundem, elas avaliam os bens, às vezes, do inventário, pelo estado em que está, e não pela potência econômica, Sim. que é um equívoco. Mas, enfim, e aí, o que aconteceu no curso do inventário? Se alterou o zoneamento e aquele imóvel passou a ser um imóvel puramente residencial e um imóvel para construção apenas de 2 pavimentos. Ó. Porque houve um impacto. Mudou o pneu. Mudou o PDU, o Plano Diretor Urbano, o PDM, né? Mais adequado, Sim, né? exato. E aí houve um impacto lá, código shopping e tal, e houve uma alteração. E aí o que foi o meu... Eu utilizei isso para mostrar. Eu falei, olha, este aqui, a postura que foi adotada dentro do inventário gerou uma desvalorização pontual de um imóvel em 60%. Uau. É muito. É muito. O preço caiu consideravelmente. Só imaginar para quem está aqui em Vitória, imagine hoje quanto que vale um imóvel, por exemplo, na Praia do Canto. Sim. E por que os imóveis hoje na Praia do Canto, eles valem isso? Porque eles têm o quê? Uma possibilidade de verticalização. Imagine, então, se você chegar e falar, olha, esse imóvel não pode mais verticalizar. E não pode ter, por exemplo, mais comércio. A partir de agora... Só residência. Nossa Senhora. Então veja, isso mostra, é uma variável que mostra o seguinte, não é só uma questão, que às vezes é um discurso curto. O imóvel desvaloriza, briga, você não tem acesso, isso tudo vale. Mas eu mostro, às vezes, você tem que ter um panorama muito mais claro e mostrar isso para o cliente. E outra coisa que as pessoas não levam em conta é você poder dispor de um patrimônio agora, isso tem um valor. Realmente. Você Faz muita diferença. Faz muita diferença. Porque você muda a sua vida agora. Às vezes, os pequenos litígios, quando a gente faz uma conta, eles só levaram prejuízo. Porque a não disponibilidade... Porque imagine o seguinte, isso é uma frase que meu pai falou, não tinha nada a ver com sucessões. Mas eu me lembro uma vez que um vizinho nosso vendeu um imóvel e aí um outro vizinho falou bem assim, pô, fulano aqui, esse imóvel vale 30% a mais do que fulano vendeu. Aí meu pai falou, mas o outro não sabe o que, né, o vendedor vai fazer com o dinheiro. Porque, na verdade, ele fez algo que para ele era muito mais valioso e aquilo faria uma total diferença de fazer a venda. Então, não é o preço, às vezes, só de venda. É a oportunidade. É a oportunidade. Então, quantas pessoas hoje que dentro do inventário elas estão deixando, às vezes até por uma questão de egoísmo, elas estão deixando de fruir e de permitir que pessoas próximas a elas possam fruir a partir só de uma manutenção de um litígio. Então, eu falo uma coisa e encerro, o que é muito importante a gente pensar. O advogado ele precisa ter uma dimensão muito grande. Quando os conflitos, eles são atos efetivamente de conflitos ou eles são atos de debates de egoísmo. E aí eu volto a dizer, eu acho o projeto de vocês fantástico,
porque vocês estão criando uma forma, vocês estão criando uma abertura que vai deixar muito claro para o advogado essa importância de que o advogado ele tem que ser muito mais completo. Ele precisa de quê? De repertório. Eu não consigo imaginar um advogado que não tenha um repertório mínimo da mediação. A mediação, a autocomposição, ela não vai ser, ela não vai funcionar, ela não vai tratar todos os conflitos. É óbvio, vão ter conflitos que, de fato, vão ter que ser Precisa uma tratados. decisão, né? Você vai ter que ter uma decisão heterocompositiva. Mas eu vou dizer que talvez a autocomposição, né, eu vou falar um talvez só para não ser categórico, mas na minha concepção, ela cobre a maioria dos conflitos. Então, eu, assim, um conselho, então, assim, dando parabéns a vocês, que não fica como um conselho, mas como uma reflexão para os colegas pensarem o seguinte: como eu posso adquirir repertório? Então, o repertório é maior conhecimento técnico, o repertório é conhecer mais formas de tratar, o repertório é fazer uma reanálise de como ele vem trabalhando, o repertório é pensar até no reposicionamento dele como profissional. Eu digo o seguinte: o profissional com repertório, ele vai ter sucesso. O profissional sem repertório, ele está fadado a uma advocacia com limitação. Olha, Muito nós bom. estamos aqui Maravilhados, eu estou maravilhada. Imensamente agradecida por você ter disponibilizado o seu tempo na sua agenda. Sim. A gente sabe como é que é a sua agenda, mas a gente está muito agradecida pela sua contribuição aqui no nosso podcast. E queria saber de vocês de casa. Gostou do episódio de hoje? E você já pensou sobre os conflitos após a morte? Deixe seu comentário aqui, não deixe de curtir nosso canal, não deixe de acompanhar a nossa página. A sua participação é muito importante para fortalecer o nosso trabalho. Até mais. Até o próximo episódio.